Glória a Deus. Que bom, né, irmãos? A gente poder acordar pela manhã e ter o privilégio de poder vir ao culto. Isso é um privilégio para nós. E em vários outros lugares do mundo também é um grande privilégio. Mas nós sabemos que existe também lugares que as pessoas não têm essa oportunidade de poder abrir seus olhos pela manhã no domingo, levantar, tomar seu banho e vir ao culto para poder louvar e agradecer o Cordeiro de Deus. Sabemos, mas Deus nos deu esse privilégio. Então, o que nós devemos vir aqui hoje é aproveitar ao máximo esse momento de poder adorar o Senhor, de poder falar com o Senhor, de poder cultuar o Senhor. Isso é um grande privilégio. Aqui no livro de Apocalipse, João começa o livro, capítulo 4, falando a respeito do trono de Deus. Mas no capítulo 5, ele fala do trono, mas também ele fala sobre o livro selado. E ele diz aqui nesse texto que não tinha ninguém digno de abrir este livro. Não havia ninguém digno no céu ou na terra de abrir esse livro selado. Então João ele começa a chorar muito, chora muito mesmo, porque não havia ninguém digno. Então ele pranteava muito. Então em certo momento o ancião chegou para João e disse: João, não chores, não chore, porque o Cordeiro Santo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de abrir o livro. Então se começa a cantar um novo cântico no céu, irmãos. Digno é o Cordeiro Santo. Digno é o Cordeiro Santo. E no capítulo 5, no versículo 6 e diante, está dizendo assim: então vi no meio do trono os 4 seres viventes, e ante os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados para toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado ao trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 4 anciãos, prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, uma taça de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos, e entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste mortos, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, da língua e toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus o continuaste o reino do sacerdote, e reinará sobre toda a terra. Então nós viemos aqui hoje, nessa manhã, cultuar a Deus e cantar cânticos ao Senhor, a esse Cordeiro que pagou um alto preço por nossas vidas, um Cordeiro Santo que se entregou como um sacrifício vivo para podermos estar aqui nessa manhã, cultuarmos ao Senhor. Então o máximo que nós podemos dar aqui, o máximo, é um louvor com todo o nosso ser, com toda a nossa alma para Ele, porque Ele merece, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, queremos iniciar esse culto agradecendo ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor fez por nós, Pai, pelo que o Senhor fez por nós há 2000 anos atrás, e pelo que o Senhor tem feito por nós nos dias de hoje, e queremos agradecer pelo que o Senhor irá fazer por nós nos dias seguintes, Pai.
Por isso somos gratos ao Senhor. E nessa manhã queremos entoar o nosso cântico com todo o nosso coração, com toda a nossa alma ao Senhor, Pai. Por isso somos gratos por esse privilégio, por isso somos gratos por essa oportunidade de podermos estarmos aqui diante do Senhor, ó Pai. Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, os nossos cânticos, ó Pai. E também, Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos ao Senhor, Pai.
tudo vem de ti, e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, tu sou a minha guiar. Tudo pode passar. Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, eu sou a minha. Tudo pode passar, teu amor Jesus. Aleluia.
paz, amém? Amém? Amém. Estão animados? Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, como a gente sempre pede. Você vai ouvir a palavra de Deus com o máximo de reverência possível. Você vai parar toda movimentação, conversa paralela. Tente contar isso para a criancinha o máximo que você conseguir. As linhas já estão funcionando, mas se por acaso ficou, você tente contê-la, por favor. É uma palavra breve, objetiva, mas é o que Deus tem para falar aos nossos corações nessa manhã, amém? Abra comigo a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu já preguei este episódio muitos anos atrás, o Léo deve que vai lembrar, o Samuel também está aqui, o pastor Robert, mas eu preguei em uma outra perspectiva, onde eu quis abordar a questão do revestimento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Quando foi essa semana, buscando a Deus, Deus me trouxe à mente de novo este episódio e me deu uma outra mensagem, um outro sermão dentro deste texto, Marcos 14. Vamos ler a partir do 43. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos dois. Com ele estava a multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. 51. Um jovem, vestindo-se apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco, me use com misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Lendo esses versículos do capítulo 14 de Marcos, nos parece que a história contada é um pouco desconexa e quase que desnecessária. Mas, por incrível que pareça, é possível tirarmos sim uma lição dessa história aparentemente cômica, aparentemente engraçada. Aqui no texto relata a história de um discípulo de Jesus, de um seguidor de Jesus, melhor dizendo, coberto apenas por um lençol. Coberto apenas por um lençol, enquanto esse jovem seguia a multidão que acompanhava Jesus até o sinédrio. Então foi neste momento que esse jovem, visto pelos soldados romanos, e ao tentar correr, ele perdeu o lençol que o cobria. E esse jovem ficou peladão no meio de todo mundo, bumbum de fora, correndo no meio da multidão. Essa noite que acontece esse episódio foi a noite que Jesus acabara de ser traído, pego pelos soldados romanos e levado para ser julgado e torturado. Neste momento, toda a cidade só falava da prisão de Jesus. E todos saíram para acompanhar os soldados enquanto levavam Jesus. E é neste exato momento que um jovem cobre a sua nudez com um lençol, entra no meio da multidão para acompanhar toda aquela situação e continuar seguindo o homem chamado Jesus.
Esse jovem, infelizmente, ele representa muitos crentes dos nossos dias. Crentes que eu chamo de discípulos ocasionais. Os famosos discípulos de plantão. Esse moço aqui foi atrás de Jesus. E tudo indica que foi atrás por mera curiosidade. Ele foi atrás por mera vontade própria. Apenas para bater cartão. Esse rapaz saiu de casa com a intenção de seguir Jesus. Porém, do jeito que dava para ir. Ele foi de qualquer jeito, sem se preocupar com nada. Ele foi de lençol mesmo, foi apenas matar a curiosidade do que podia acontecer naquela noite. Ele foi, mas foi sem temor. Ele foi, mas foi sem nenhum senso de respeito em relação àquela ocasião. Ele foi vestido de lençol, talvez com a intenção de facilitar para ele mesmo, quando ele chegasse de volta em casa e pudesse dormir. Quem aqui, quando criança, já dormiu com o uniforme da escola para não ter o trabalho de ter que se vestir quando acordasse? Foi mais ou menos o que esse discípulo fez. Esse rapaz aqui estava acompanhando Jesus apenas com a pretensão de viver mais uma noite legal. Estava ali talvez para se sentir bem, apenas para ter o prazer de dizer que participou daquela noite, depois voltar para casa, dormir e se sentir com o dever cumprido. Esse discípulo aqui é um discípulo de uma noite só. Ele estava ali só pelo momento, pela religiosidade, pelo acontecimento. Ele não estava por amor. Ele não estava ali por dedicação. Ele não estava ali por devoção. Discípulo improvisado. Discípulo, seguidor, mas não preparado para a situação. Existia nele curiosidade religiosa, mas não existia aliança. Hoje em dia não tem sido diferente. Uma geração que comparece no ambiente que Jesus está, apenas pelo prazer do ambiente. Mas do lado de fora dessas quatro paredes não tem compromisso. Não querem pagar um preço. Esse moço do texto representa uma geração que não tem apego com o que é espiritual. Vem para o culto já pensando em voltar para casa para poder dormir espiritualmente. Não tem raízes, não tem solidez. Os discípulos de lençóis, os discípulos ocasionais terão sempre como salário, pelo seu descompromisso, experiências descartáveis, vida espiritual superficial, rasa, inconsistente. Tem muita gente assim em nosso meio, dispostos a passar parte de uma noite seguindo Jesus. Como? Cantando louvores, orações, danças, palmas, mas sem estar dispostos a um compromisso de fidelidade depois que o horário do culto acabar. Querem uma igreja para ir, mas não querem uma igreja para ser. Queridos, vocês já viram pessoas que sofrem da síndrome do controle remoto? Uma pessoa assistindo televisão com controle remoto na mão, ela fica incontrolável. Quem é assim? Troca de canal o tempo todo. Quem está com o controle na mão não tem compromisso com um programa só, com um canal só. O controle remoto desfavorece o compromisso de quem está assistindo a TV. Os discípulos ocasionais são assim.
Eles não têm, ou melhor, eles têm o controle da própria vida na mão. Em uma hora é adorador, na outra semana não quer nada com Deus. Uma hora ama a igreja, outra hora só reclama da igreja. Uma hora é evangelista, outra hora é ele que está precisando ser evangelizado. Discípulos ocasionais, discípulos de uma noite só, discípulos de um momento só. E um discípulo de verdade, ele vai procurar viver um outro tipo de vida. Tem muita gente contentando em viver a vida cristã de forma medíocre, de forma rasa, de forma superficial. Pessoas que até serão salvas, mas não deixarão um legado, não deixarão uma marca a nível de compromisso. Crentes aqui agora, se morrerem hoje, alguns irão chorar, mas daqui a um ano, ninguém mais fará menção do nome delas. Porque não deixaram nada a nível de fruto do seu compromisso como discípulo. Queridos, isso é muito triste. Muito triste. O tipo de vestes que esse seguidor decidiu vestir me incomoda, mas me incomoda profundamente, porque lençol não tem costura. Por isso lençol não é algo fixo. Qualquer movimento, qualquer vento tira o lençol do lugar. Lençol é uma proteção superficial. Quando caiu o lençol, só sobrou a vergonha, só sobrou o constrangimento, só sobrou o escândalo. Lençol não é roupa, lençol é lençol. Da mesma forma que sua música não é adoração, lençol também não é roupa. Da mesma forma que vir na igreja não faz de você um cristão, lençol também não é roupa. Se vestir de lençol é insistir em viver um evangelho light. Sabe aquele evangelho agridoce? Sem responsabilidade, tranquilo. Sabe, evangelho sem renúncia, evangelho sem entrega. Até o tipo de pregação que nós queremos ouvir hoje em dia é o tipo de pregação palatável. A gente quer ouvir mensagens que vai aguçar nosso ego, que vai nos acomodar enquanto vivemos uma vida de pecado. E eu tenho por mim que palavras palatáveis, agradáveis aos ouvidos, elas geram crentes superficiais. E por isso nos tornamos uma geração que não faz mais orações fervorosas, não cantam mais louvores com entrega, não leem mais a Bíblia com dedicação, então, não trabalham mais na obra de Deus com paixão e labor. Pessoas hoje em dia que não aceitam ser cobradas, não aceitam ser direcionadas, confrontadas. E infelizmente essa reivindicação para se viver um evangelho mais leve, com menos compromisso, fará com que alguns de nós sejam na hora dos testes, na hora da pressão, da prova, da perseguição, envergonhados na frente de todos. A vergonha desse jovem foi exposta, de tal forma que ele teve que fugir. Giovanni, ele teve que desaparecer, ele teve que se isolar. Tamanha foi a vergonha que ele passou na frente de todos. Ele teve a disposição de chegar, observar, mas sem um compromisso, se caso precisasse ficar até o final. Discípulo ocasional. Eu vou até onde dá para ir, eu me comprometo até onde dá para me comprometer. Passou dessa linha, passou desses termos, não serve para mim. Discípulos ocasionais, seguidor sem compromisso, foi este jovem. Ele foi para ver,
mas ele não foi para ficar. Eu tenho saudades do tempo que eu ainda ouvia pessoas dizendo que conversão era caminho sem volta. Você falava com o irmão, rapaz, 3 anos aí na fé. Ô querido, não sai mais não, caminho sem volta. Lembra dessa expressão? Eu tenho saudade do tempo que o crente descompromissado, sabe o crente relaxado? A gente o chamava, o apelidava de crente domingueiro. Lembra disso, O crente sem compromisso, na minha época, era o crente que só ia nos domingos. Hoje em dia, alguns pastores têm que insistir para o seu membro vir à igreja pelo menos no domingo. O crente domingueiro que a gente criticava lá atrás, hoje eles fazem falta para a igreja. Chegará um dia que só não passará vergonha como cristão. Chegará um dia que só não terão a vergonha exposta aqueles que resistirem a vestir uma roupagem leve, uma roupagem fina, superficial do Evangelho. Se você não quer compromisso, se você não quer se dispor a seguir Jesus de verdade, você ser envergonhado, você ser envergonhada, é só uma questão de tempo. Esse jovem, por falta de consciência, compromisso, consistência e resiliência, justamente uma noite que ficaria na história da humanidade para sempre, ele não ficou lembrado, ele não ficou registrado de forma positiva, ele ficou lembrado sim, mas pela experiência da vergonha que passou. Tem muita gente entre nós que o tempo está passando e quando partirem não vão deixar uma marca, vão deixar uma mancha. Eu não quero deixar mancha na minha caminhada cristã. Eu quero deixar uma marca. Eu quero deixar um memorial. Eu quero deixar um legado. Deus nos chamou para marcar a partir do Evangelho e não para manchar o Evangelho. Pessoas que passaram pela igreja e a lembrança que deixaram foi uma lembrança de escândalo, de falta de zelo, falta de temor, falta de compromisso. Esse moço aqui não fez nenhuma diferença naquela noite. Por que não fez diferença? Porque não era compromissado. Uma noite incrível, uma noite que marcaria toda a história, mas esse jovem é lembrado até hoje pela superficialidade do seu compromisso e não o contrário. Nós aqui na Batista Cornélio Solimões, queridos, pense em um tempo frutífero para essa igreja. Como tem sido dias abençoados, um tempo de Deus, de crescimento, de relevância. Aí eu te pergunto, você daqui a algumas décadas quer ser lembrado pelo seu compromisso nesse tempo que estamos vivendo hoje, ou você quer ser lembrado por sua falta de compromisso? Você vai deixar uma marca ou você vai deixar uma mancha? Nós precisamos pensar nisso. Eu tenho tentado ensinar vocês constantemente a curtir sim o prazer de ser salvo, mas curtir também o prazer de viver como salvo. Carregar na própria vida as evidências de salvação que todo salvo por Jesus precisa ter. A vida do salvo tem que ser uma vida marcada por compromisso, uma vida marcada por entrega, uma vida santa. Tem muita gente no Evangelho disposta a jogar o jogo pela metade. E acha que jogando o jogo pela metade é suficiente. Não, eu quero jogar o jogo todo. Eu quero jogar os 2 tempos, sem cansar, sem reclamar. Eu quero jogar o jogo todo. Eu não quero esperar com braços cruzados. Eu não quero esperar enquanto desapaixonado o dia que eu serei salvo pelo Senhor. Eu quero ser comprometido até Ele me chamar.
Eu me recuso a ser um discípulo neutro. Eu me recuso a ser um discípulo indiferente, superficial. E você precisa ser assim também. A gente precisa correr da superficialidade cristã, espiritual. E para terminar, eu quero falar de 3 vestes mencionadas na Bíblia que sinalizam compromisso. Abram comigo Isaías 61:3. Vamos ler a Bíblia. Coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda, irmãos. Querido, você lê a Bíblia em casa? Você tem prazer em ler a Bíblia? Olha que coisa tremenda, sobrenatural. E dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e uma veste de louvor em vez de espírito deprimido. A primeira veste é uma veste de louvor. Vestes de louvor é uma vida de gratidão. É uma vida que presta homenagem a Deus. Uma vida de louvor não pelo que Ele pode fazer a nível de benefício por mim apenas, mas uma vida de louvor por aquilo que Ele é. Quem Ele é meu Salvador. Quem Ele é o meu Redentor. Ele merece que os meus lábios o louvam sempre com gratidão. Jesus foi mudo para a cruz pelo meu débito. Devo louvá-lo por isso. Cuspiram nele, o humilharam, debocharam dele, bateram nele, e ainda assim ele ficou calado por mim e por você. Jesus aguentou calado tudo o que passou para pagar a dívida que era sua, para limpar o pecado que era seu. Ninguém jamais vai te amar como Ele te amou. Sua mãe pode trazer você à luz por mais 1000 vezes, que nem assim ela conseguirá te amar mais do que Jesus conseguiu te amar. Nenhum amor do mundo vai se comparar ao amor de Jesus por você. Você, mulher, nenhum homem no mundo vai te amar como Jesus. Homens que estão aqui, nenhuma mulher do mundo vai te amar como Jesus. Vestes de louvor não é louvar por louvar, é louvar para agradecer por tamanha salvação, por tamanho amor, por tamanha entrega. Uma vida revestida por vestes de louvor fortalecerá a sua caminhada com Deus, fortalecerá seu compromisso com Deus. Discípulos sem compromisso, discípulos casuais, eles não carregam em si uma vida de louvor, de gratidão, de tributo ao Senhor. É por isso que eles são fracos. É por isso que eles são vulneráveis a qualquer tipo de pecado. Alguém chegou para mim, um homem, e falou: pastor, eu sou crente há muitos anos, sou viciado em pornografia. O senhor tem a me dizer, você é fraco? Crente fraco? Uma pessoa de 20, 30 anos de crente, problema com pornografia, fraco, não carrega em si vestes de louvor. Quanto mais você for grato, quanto mais você responder com a sua vida a graça que um dia te alcançou, mais comprometido você se torna, mais resiliente você se torna, mais focado nas coisas de Deus você se torna. Apóstolo Paulo diz em
sou o que sou, e a graça de Deus para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. A entrega do apóstolo Paulo no reino de Deus foi proporcional à gratidão que ele tinha por Deus ter o salvado. Em Lucas 7,14 diz que quem muito é perdoado, muito ama. A Bíblia diz em Mateus 26,30 que Jesus, pouco antes de ser crucificado, ele cantou um cântico, ele louvou o Pai com uma canção, com um louvor. Imagine isso, Jesus está indo, preso, prestes a ser crucificado, e ele me canta uma música para Deus, ele me canta um louvor. Jesus, por possuir veste de louvor, uma veste consistente espiritualmente falando, fez com que ele atravessasse toda aquela agonia de forma triunfante. A minha oração é que você se revista de vestes de louvor nesses dias. Amém. Para você não se esmorecer, para você não se afastar, para você não parar, para você não retroceder. Agradeça o tempo todo. Minha esposa está na salinha, minha filha não veio no culto agora, virá só no culto da noite. Mas elas seriam minhas testemunhas. Eu teria aprendido isso daqui, meu pai que está ali atrás. Eu não aceito reclamação dentro da minha casa. Eu não aceito murmuração dentro da minha casa. Eu não aceito. Eu brigo o tempo todo. Eu não aceito reclamações. Deus nos resgatou para glorificarmos a Deus, para exaltarmos a Deus. Glorifica a Deus o tempo todo, e você será revestido de uma veste consistente, para assim superar dias maus, dias de perseguições e tribulações. Amém? Segundo tipo de veste, Isaías 61:10. Aleluia. Se você não se empolga com a Bíblia, eu me empolgo. Aleluia, graças a Deus pela Bíblia, graças a Deus pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. 61:10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação. Segunda veste é a veste da salvação e um manto de justiça. Precisamos nos revestir da certeza da nossa própria salvação. Precisamos nos revestir da lembrança do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz assim, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todo mundo que tem certeza da sua própria salvação, todo mundo que sabe medir o poder da obra salvífica de Cristo sobre a própria vida, por isso eles vão viver uma vida espiritual robusta, uma vida espiritual séria como cristão. Só estão preocupados em ter um relacionamento sério com Jesus quem carrega consigo senso de eternidade, quem carrega consigo consciência de valor eterno. Só quem está deslumbrado, extasiado pela própria salvação que o alcançou, viverá uma vida cristã robusta. Vestes de salvação e justiça é algo tão magnífico para entender, que o pastor, teólogo e missionário Jonathan Edwards, no século XVIII, olha a oração que ele fez: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Que oração é essa? Que tudo que eu olho, eu veja e tenha senso de eternidade. Pessoas salvas, vestidas com salvação e eternidade, não se desesperam tanto com a questão de ter que lidar com o pecado no mundo. Porque quem é salvo sabe que uma vida de pecado não é causa,
Sabia que vida de pecado é um sintoma? Não é a causa. Pecado é o sintoma do quê? Pecado é o sintoma de uma vida sem relacionamento com Deus de verdade. Então tem gente que está pecando. Eu amo Jesus. Eu e Jesus somos amigos. Não, vocês não são amigos. Você é inimigo de Deus se você tem uma vida de pecado. Porque o pecado é sintoma. A causa é falta de relacionamento com Jesus. É falta de relacionamento com Deus. A Bíblia diz que quem ama a Deus não vive pecando. Só está vivendo em pecado quem não está se relacionando com Deus direito. É por isso que alguém salvo não se preocupa com o pecado. Já viu gente que fica assim, eu tenho que deletar minhas redes sociais para eu não cair em pecado. Eu tenho que trocar o meu número para eu perder os meus contatinhos. Já viu gente que fica assim, preocupado? Nossa, não são salvos. O salvo, ele se preocupa o tempo todo com o nível de relacionamento que ele tem com Deus. Está vestido de salvação e do manto de justiça, te fará forte, te deixará saudável espiritualmente o tempo todo, porque a sua preocupação não é mais com o pecado, a sua preocupação é melhorar o seu relacionamento com Deus. Como a falta de certeza da nossa salvação nos atrapalha às vezes. E sabe qual é a minha oração? Que Deus tenha de misericórdia de nós. Que Deus nos vista nesse dia com veste de salvação e justiça. Isso fará de nós pessoas mais fortes, pessoas mais focadas nas coisas de Deus. E por último, terceiro tipo de veste está em Apocalipse 7:9. Aí fala Apocalipse, você já treme, né? Vamos lá, fique com medo não, que Jesus é bom. Vamos lá para Apocalipse. Você consegue achar Apocalipse, né? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Olha isso aqui. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão. Eu estarei nessa multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, aleluia, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas. Com vestes brancas. Segundo tipo de veste, a veste da santidade. Santidade fala de sermos separados do mundo. Santidade fala de uma postura mediante as ofertas e a influência do mundo. Santidade é se dedicar e expressar a glória de Deus através da própria vida. Santidade é a evidência principal de quem um dia foi salvo. Enquanto a sua postura não for a postura de alguém santo diante de Deus, não for a postura de alguém que vive em oposição ao pecado, a sua vida espiritual se encontrará em profundo risco, se encontrará a nível de decadência. Apocalipse 16:15 nos dá esse alerta. Vamos ler Apocalipse 16:15. Olha que coisa tremenda. Apocalipse 16:15. Se você é o tipo de discípulo ocasional, vestido de lençol, esse versículo aqui, ele precisa te fazer perder o sono. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante,
e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. É discípulo ocasional, deveria perder o sono hoje. Tem muita gente vivendo em cima do muro. Eu tenho percebido gente que gosta de viver em adrenalina, Samuel. Eu percebo que tem crente, quando ocasional, ele fica em cima do muro e ele gosta de curtir assim o calor do fogo do inferno, né? Ele chega assim, dá uma bronzeada no fogo do inferno e volta. Quente demais! Discípulo ocasional, em cima do muro o tempo todo. Quem está vestido de uma roupa espiritual fina, sem costura, sem consistência, ele é chamado na Bíblia de crente morno. E são os mornos, os inconstantes, os indecisos, que a Bíblia promete que serão vomitados pela própria boca de Deus. Santidade é quando o fruto corresponde à videira. A Bíblia diz que o ramo que está ligado à videira dará muitos. Quais frutos? Frutos de santidade. Os seus frutos a nível de caráter e integridade precisam sinalizar, apontar que você é salvo em Cristo Jesus. Uma vida santa fará com que suas roupas estejam seguras diante de Deus, e quando o inimigo tentar tirar, não consegue, tem consistência, tem resistência, o diabo fica assim: eu quero fazer ele passar vergonha, eu quero deixar que ele escandalize, eu quero fazer que ele dê mau testemunho para manchar o nome de Cristo, mas não sai, ele não está vestido de lençol, a roupagem dele é consistente. Aí o diabo desiste de você, porque você é pegável, não sai, é crente firme, é discípulo firme. Quando as suas vestes são vestes brancas, de santidade, de vida separada do pecado e do mundo, o velho homem vai perdendo a chance de ressuscitar dentro de você. Quando as suas vestes são vestes de santidade, o diabo consegue até promover lutas contra você, guerra contra você, perseguições contra você, mas promover a sua vergonha não, porque você está cingido, revestido, protegido por uma vida de santidade ao Senhor. Amados, saiam daqui hoje de manhã decididos a vestir roupas espirituais que definirão o seu nível de compromisso com Deus, vestes de louvor, vestes de salvação, vestes de santidade. Lençol é um tipo de máscara, e máscaras, por melhor que elas sejam feitas, uma hora elas cairão. Se tem alguém aqui que tem percebido que está vestido com uma roupa fina, sem compromisso, sem estrutura, você veio aqui para mudar isso hoje. Abra o seu coração nesse dia para uma mudança de vida radical. Se recusa a ser um seguidor superficial, um discípulo ocasional. Tenha compromisso com Jesus, tenha aliança com Jesus. Ande com Ele como discípulo verdadeiro, como alguém que o conhece, que o ama. Eu vim aqui nessa manhã para orar com você, clamar por misericórdia e dizer: Deus, eu não quero mais uma roupagem fina. Eu não quero mais uma vida cristã superficial. Eu não quero mais.
eu quero me comprometer como alguém que é salvo e que produz frutos de salvação. A igreja de pé, por favor. Alguém falou comigo assim: pastor, mude a sua mensagem, pregue uma mensagem mais inclusiva. E eu respondi: eu não posso ser inclusivo com aquilo que Jesus vai excluir na eternidade. Se alguém dessa congregação morrer e ir para o inferno, não vai ser por culpa minha, que eu não vou deixar de falar para você. Se comprometa, tenha uma vida santa, tenha uma vida reta, tenha uma vida digna, uma vida de gratidão, uma vida de certeza da salvação, uma vida de santidade. Levante suas mãos. Oh Deus, vamos cantar essa canção, vamos glorificar Ele. Digno de glória, Diga isso para o seu Senhor. Diga isso. derramamos nossas mãos, Nós te adoramos, te adoramos nós. nós te exaltamos. Digno de glória, levantamos nossas mãos, te adoramos sozinho, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a Nós te adoramos, Jesus. Digno de glória, Nós te glorificamos. levantamos nossas mãos, te adoramos sozinho. Digno de glória, levantamos nossas mãos, te adoramos sozinho. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. 3 minutinhos para a gente terminar a nossa reunião. O culto não termina, amém? Que termina a nossa reunião. O culto a gente continua, cultuando a Deus com as nossas vidas. Aleluia. Capacitação missionária e impacto evangelístico. Sexta-feira que vem, às 8 horas, ainda tem vaga para você se inscrever, você que é crente em Jesus. Passar por um treinamento sobre evangelismo aqui na igreja, sexta-noite. Sábado de manhã, às 9h30, estaremos aqui para um culto de avivamento, que a gente vai se encher do Espírito Santo, se encher mais, a gente já é cheio, se encher mais do Espírito Santo. E nós vamos sair por este bairro aqui, o bairro Solimões, pregando o Evangelho de Cristo, colocando as mãos sobre os enfermos,
expelindo demônios, suprindo com alimento famílias carentes aqui no bairro. Serão 100 evangelistas andando por este bairro durante todo o sábado. E quando for sábado à noite, no culto que seria o culto da juventude, aqueles que aceitaram o convite de participarem do culto estarão aqui conosco. Nós vamos pregar a última mensagem evangelística. Será sobrenatural, será tremendo. Pastor, não vou poder participar. Jejue a semana e ore por isso. Nós vamos invadir as casas no bom sentido, não é chegar a invadir, mas aonde deixarem a gente entrar, nós vamos entrar e o Evangelho de Cristo será pregado. Amém? Ore por nós, será sobrenatural, tremendo. Encontro com Deus Kids. Amém? Dia 23 e 24 de outubro, as crianças sairão daqui no sábado de manhã, irão para um sítio na cidade de Ravenna, sítio maravilhoso, e ali elas terão momentos de lazer, diversão, comida que criança gosta de comer, a gente capricha, mas será o principal, a pregação do Evangelho. Então lá nós vamos falar da cruz, lá nós vamos falar de salvação, lá nós vamos falar de chamado, lá será um tempo glorioso, e as nossas crianças irão decidir por Jesus lá, amém? Então, idade de 7 a 11 anos. Obrigado, pode passar. Escola Bíblica amanhã, segunda, 8 horas, com o tema Cristologia. Então a gente fala aqui que teologia não é só para pastor não, teologia é para crente também. Então, você pode ter um mês de fé, você precisa saber da Bíblia de forma mais profunda. Então vem estudar teologia com a turma massa, os meninos ali jovens, tirando José Augusto, mas restante da equipe, jovens, mas com uma profundidade teológica, com uma profundidade bíblica. Você precisa estar aqui para você aprender mais do Evangelho de Jesus, amém? Eu acho que é só isso. Culto da terceira idade, uma vez por mês, Próxima data, 9 de outubro, às 16h30. Tem uma pessoa com mais de 60 anos na sua casa? Os cultos aqui são preciosos demais. Então traga, que vai ser uma grande bênção. E semana do Amigo Kids, que vai começar dia 4. Todas as células infantis vão receber os amiguinhos lá, e será uma semana de conversão também, amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa manhã? Aleluia! Quem se sente assim revestido de uma roupagem mais estruturada, aleluia, levante as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, seu ministério, a tua saúde, não só hoje, mas para todo sempre. Vão em paz e que Cristo os abençoe.